Fala pessoal, Thiago Samico aqui, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre esse botão daqui, ó, que é o botão de filtros visuais. Em um vídeo passado eu falei sobre filtros visuais, ensinei para vocês um pouco sobre como criar os filtros visuais e, claro, são dicas, tá? Isso aqui não são aulas completas, você deve se aprofundar de alguma forma. Hoje eu quero falar sobre essa função, desligar a interlinear aqui, porque eu acredito que é uma função útil e que muitas vezes gera algumas confusões. Tem gente me fazendo perguntas sobre isso. Então vamos lá. Quando você clica aqui nesse botão, você tem uma série de opções que vão ligar ou desligar indicativos visuais dentro da sua Bíblia para te ajudar, de alguma forma, a lê-la mais intencionalmente. Eu vou passar por algumas funções aqui só para vocês terem a noção, e eu acho que são coisas importantes, porque muita gente se incomoda, por exemplo, com essa primeira função, que são destaques populares. Esses destaques populares, gente, é o seguinte, ó, eu clico aqui em enfatizar, e quando eu ligo destaques populares, e isso normalmente vem ligado por padrão. Então, muito possivelmente, quando você comprou o seu Logos e abriu e começou a usar, ele já veio com isso ligado. E aí você vê e não, isso te incomoda, te distrai, enfim. Clica aqui, ó, destaques populares, quando eu ligo, olha o que ele vai fazer. Tá vendo essas linhas que tem aqui? Isso aqui é o seguinte, significa que alguém, em algum lugar, fez esses destaques. Estão vendo aqui esse símbolozinho do marcador? Significa que essas palavras que estão aqui destacadas são palavras, ó, ou expressões, ou frases, ou sentenças que as pessoas acharam interessantes na leitura, leram e colocaram isso de forma pública no seu Logos. O que eu tenho ouvido de muita gente é que isso mais atrapalha do que ajuda. Porque as pessoas, e eu acredito que de forma correta, elas têm uma visão mais personalista do estudo bíblico delas, né? Então, tipo, eu mesmo deixo isso desligado, não gosto desse, entre aspas, desse incômodo de ficar o tempo todo com esses riscos na minha Bíblia. Clica aqui, desliga destaques populares. Beleza, desligou. Entrada atual do dicionário, eu não quero ficar mostrando isso aqui, porque isso aqui vale uma aula completa, é uma função mais pesada, está falando sobre a questão morfológica e de definição. Essa função é importante. Palavras correspondentes. Está vendo a setinha? Eu vou abrir aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Com essa função ligada, eu vou pedir para o Logos destacar no texto bíblico quais são as palavras correspondentes, e aí eu escolho se eu quero clicar na palavra ou se eu quero só passar o mouse sobre para acender as palavras correspondentes. Deixa eu ir para uma passagem que me parece mais proveitosa para nós. Deixa eu ver aqui, por exemplo, em Romanos 8, vai. Beleza, ó, eu sei que vocês já estão vendo aí meus filtros visuais, eu vou desligar eles para ficar mais visível o texto em si, sem muita poluição, né? E aqui, como eu estava falando sobre palavras correspondentes. Quando eu ligar palavras correspondentes, vocês estão vendo aqui mesmo lema e mesma raiz, significa que eu posso fazer ele indicar, acender no texto, palavras que são correspondentes em português ou em inglês ou em qualquer idioma que a Bíblia esteja. Se eu selecionar a mesma palavra, ele vai selecionar, mostrar as palavras que são iguais. Então, se eu tenho, por exemplo, carne aqui, a palavra carne, tá vendo? E aqui eu tenho a palavra carne, aqui eu tenho a palavra carne, ou seja, essas palavras, quando eu passar o mouse, porque tá passar sobre, quando eu passar o mouse, ele vai acender todas as palavras carne, só a palavra no mesmo idioma. Só que a forma mais inteligente, no meu ponto de vista, de usar essa função é deixando ligado o mesmo lema e a mesma raiz, porque ele vai ver o que está por trás da palavra e não na frente, não em português, não a tradução, mas o original. Então vamos ligar aqui. Eu liguei, eu tenho o mesmo lema e mesma raiz, tá? Vamos ver como é que ele se comporta. Falei de carne, não é? Então eu vou passar o mouse sobre a palavra carne aqui, ó. Olha só. Ele vai acender no texto imediatamente visível todas as palavras que correspondem à carne. Nesse caso especificamente, tudo foi traduzido como carne. Mas deixa eu ver essa de cogitar aqui, ó. Cogitam. Olha que interessante, ó. Cogitam, aqui pintou pendor, tá vendo? E pendor de novo aqui.
Percebe? Não é a mesma palavra em português. Quando eu clico com o botão direito, é fronel, e quando eu clico com o botão direito, é fronema. Ou seja, ele está indo por palavras correspondentes pelo mesmo lema e mesma raiz. Então isso me dá a ideia dentro do texto de quais palavras estão interligadas pelo seu significado. Estou navegando aqui com vocês, ó, descendência, descendentes, descendência, tá vendo? Provavelmente é esperma. É isso, esperma, tá vendo? Então é muito legal essa função porque, ó, ao passar o mouse você consegue, se você ler assim, você consegue saltar aos olhos, ó, as palavras que estão aqui. Olha que interessante, ele diz aqui, ó, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, e aqui embaixo, ó, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado. Ou a mesma raiz, ou o mesmo lema, a mesma palavra no original, está nessa passagem e aqui. Percebe? Então esse é um filtro visual de ênfase muito importante, na minha opinião. Eu deixo isso ligado todas as vezes que eu estou lendo de forma mais analítica. Vou desligar aqui para não incomodar. Aqui nós temos os filtros visuais de forma geral. E aí, todos os filtros visuais, inclusive os que eu citei da última vez, no último vídeo, no vídeo anterior, inclusive está aqui, ó, mente e mentalidade, que foi o filtro visual que eu criei lá atrás. Lembrando que vocês podem pegar filtros visuais no próprio Logos, indo em documentos, público, e filtrando aqui por filtros visuais. Aqui está tudo que é público, é só filtros visuais, filtro visual. Aqui tem 1193 filtros visuais, e aí você tem as etiquetas, ou seja, de que se trata o filtro, né, e quem criou o filtro. Tá? Então, por exemplo, Anderson Abreu, pelo nome eu sugiro que ele fala em português, deve ser brasileiro. Cliquei aqui, eu tenho todos os filtros dele que ele mesmo deixou disponível para nós, e você pode fazer isso, criar os seus e deixar público. Na hora de você criar, tem a opção de deixar público. Então tá aqui, ó. Ele fez, provavelmente é um estudioso de grego, ele fez, os filtros dele todos dizem respeito a grego, tá vendo? Pessoas da Trindade, chaves gregas e tudo mais. E aqui tem a quantidade de pessoas que usam. Então, ó, construções gramaticais, 81 pessoas usam esse filtro. Beleza? Então, isso aqui eu já falei no vídeo passado, mas eu liguei aqui filtros visuais. Uma coisa importante é que toda vez que você passa por algum filtro visual que vai ser ligado aqui, eu tenho essa setinha. Essa setinha vai me dizer, aqui ó, desculpa, cliquei errado. Alegria. Mostrar em todos os livros apropriados ou não mostrar em nenhum livro. Por quê? Porque quando eu crio o filtro visual, deixa eu abrir um filtro visual aqui para vocês, filtro visual, ressurreição. Eu estou dizendo, ó, pesquisar em todos os textos bíblicos, em todas as passagens em suas bíblias. Então, aqui eu posso colocar a Bíblia que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero só na Almeida Revista Atualizada, Ressurreição sendo aceso. Então, ó, eu estou na Almeida Revista Atualizada, ressuscitou está aqui, eu estou em Romanos 10. Se eu for para Nova Almeida Atualizada, já não aparece mais o filtro, porque eu restringi. Eu restringi. Eu disse a ele, olha, eu quero só na Almeida Revista Atualizada. E aí, vou voltar lá, porque eu gosto de colocar em todas as Bíblias. Deixa ele... Acho que ele não como fala? Não deu refresh, né? Suas Bíblias aqui. Vou voltar para Almeida. E agora na Nova Almeida Atualizada. Eu já entendi o que aconteceu. Cada vez que você liga ou desliga, aquilo vale para a Bíblia em questão, onde você está. Então aqui você vai perceber que os filtros visuais estão desligados. Liguei, ligou todos ao mesmo tempo, né? Então eu vou desligando aqui o que não me interessa, certo? E aí aqui ó, tem todos os filtros ligados. Isso aqui você só precisa fazer uma vez para cada Bíblia que você está, certo? E também tem uma configuração que você vai colocar só naquela Bíblia ou em todas as Bíblias, que é essa configuração de ladinho aqui, ó, mostrar em todos os livros apropriados ou não mostrar em nenhum livro, certo? Então assim, como eu estou dizendo, gente, são dicas, tá? Isso não é uma aula sobre o assunto. É para você aprender a ligar e explorar mais o seu Logos, né? Acho que é importante você fazer isso.
A intenção não é ficar mostrando a vocês todas as coisas. Então, por exemplo, o que será marcadores, destinatário, número de páginas e oradores? Ora, se eu for para um evangelho, por exemplo, em Marcos, e eu ligar isso aqui, o que será que acontece? Opa, eu liguei todos os destinatários, o bonequinho aqui com o sonzinho entrando no ouvido, tá vendo? E se eu clicar em oradores? O megafone. Então eu ligo e desligo a indicação de quem está falando e de quem está ouvindo. Deixo ligado. Número de páginas são os números das páginas aqui, ó. P1110 é o número da página da Bíblia. Deem uma passada por aqui. Então, por exemplo, meus cadernos, minhas notas e destaques, eu tenho aqui todas elas indicadas e ligadas. Então, por exemplo, eu tenho um caderno chamado Versículo-Chave. Tem um caderno chamado Destaques Inline. Deixa eu ver aqui um livro que eu posso mostrar para vocês que tem isso. 1 Timóteo. Mas não nessa Bíblia. Na Almeida. Beleza. Então 1 Timóteo está aqui. Olha só. Tá vendo essas marcações? Eu tenho um código meu para marcações bíblicas. Então, por exemplo, azul para mim é um versículo que eu marquei, mas que eu ainda não me aprofundei. Vermelho é uma seleção dentro de um versículo, não é o versículo inteiro. Então, por exemplo, eu provavelmente vou fazer um estudo depois sobre a sentença. Perderam-se em loquacidade frívola. Tá bom? Por hoje é só. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo.